Olá, esse Screencast tem como objetivo apresentar a ferramenta de backup Bacula. Toda a documentação foi baseada no livro de Heitor Medrado de Farias e nos portais www.bacula.com.br e www.bacula.org. O dinamismo do mundo atual, o tempo é um fator crucial para o contínuo avanço das tecnologias das diversas áreas de estudo ou até mesmo na produção de serviços. No mundo da informação não é diferente. A existência e a dependência de usuários dos mais diversos tipos de serviço gera uma preocupação comum a qualquer administrador de rede. Satisfação dos usuários. Se levarmos em conta que tanto as aplicações quanto os serviços operam em cima de uma base de dados, podemos definir um parâmetro-chave para a satisfação do usuário. Disponibilidade dos dados. Mas o que fazer quando esses dados se perderem? Amigo, fazer tudo de novo. Os dados estão perdidos, então paciência. Para evitar esse tipo de situação, os administradores podem usar de um conceito antigo, as cópias de segurança, ou comumente chamado de backup. A cópia de segurança, ou backup, consiste na cópia de dados específicos para a restauração em caso de perda ou corrupção dos dados originais. Essas cópias podem ser feitas em discos rígidos, discos ópticos, discos externos, mídias removíveis, fitas magnéticas ou através da rede. É considerado um backup eficiente aquele que minimiza ao máximo as perdas, seja no tempo ou na defasagem dos dados. Atualmente temos no mercado ferramentas que automatizam o processo de cópia de arquivos, possibilitando assim um melhor aproveitamento dos recursos de uma rede. Neste documento relatamos a utilização da ferramenta Bacula, que é nada mais que um conjunto de programas que permite administrar backup, restaurar arquivos e verificar dados de computadores em uma rede de sistemas variados. Ele funciona pela integração de 5 módulos, cada um executando uma função. São eles diretor daemon, filho daemon, storage daemon, console de administração e o catálogo. O diretor daemon é responsável pela administração de todos os processos de backup e restore, verificação, arquivamento e agendamentos. O console manager é responsável por prover a comunicação do administrador ou usuário com o diretor daemon, podendo assim ser executado em qualquer computador da rede. O file daemon o programa que promove a comunicação do cliente, responsável por enviar os dados solicitados, com o diretor daemon. O storage daemon é o serviço onde as informações ficam salvas. Os dados e atributos dos backups fisicamente são salvos nesse local. E o catálogo é responsável por manter uma indexação de todos os arquivos que são armazenados no backup e gera uma base de dados dos volumes gerenciados pelo diretor daemon. Assim, ele agiliza o processo de busca e restauração dos arquivos. Principais características do Bacula. Bom, o Bacula possui licença GPL, ou seja, é um software livre, o que garante redução de custos, possibilidade de customização da ferramenta. Com isso também há vários canais de suporte, como Mainlist, fóruns, IRC, Channel. Ele funciona em diferentes sistemas operacionais, possibilitando a migração de sistemas. Também permite a execução de scripts com envio de mensagem de logs de trabalho. Existe suporte para todos os tipos de banco de dados, MySQL, Postgre, SQLite, e suporta todos os tipos de dispositivos de storage do mercado. Ou seja, o Bacula é uma ferramenta muito poderosa e muito robusta.
Conceitos iniciais. Em relação ao backup, os backups podem ser feitos on-site, que é a cópia realizada em um mesmo prédio, através da rede local. Off-site, que seria a cópia realizada localmente, através de dispositivos de armazenamento removíveis ou discos ópticos. Existe o tipo de backup chamado de backup full, onde todos os arquivos definidos em uma lista previamente configurada são salvos, são copiados. Backup diferencial, que efetua a cópia de todos os arquivos modificados desde o último backup full. Backup incremental, que realiza a cópia de todos os arquivos modificados desde o último backup diferencial ou incremental. Backup cópia, que é a cópia complementar de determinado volume de backup. Backup migração, onde a mudança dos dados de um local a outro. Retenção, que é o período que a informação não pode ser apagada do banco de dados ou de backup. Expiração, o término do prazo de retenção. O job, que é o próprio trabalho em si, trabalho de backup ou restore. Push, o ato de eliminar dados do catálogo. Prune, o ato de eliminar entradas necessárias do catálogo. SAN é a rede dedicada ao tráfego destinado ao backup. Volume é a divisão reservada para o armazenamento dos backups. Pools, o pool é o conjunto de volumes com características semelhantes. File set é a lista de diretórios que serão copiados. Catálogo é o índice de todos os arquivos armazenados. Janela de backup, tempo máximo de cada job, de cada trabalho. E política de backup é um documento corporativo que lista as maneiras genéricas de como os dados deverão ser copiados ou restaurados. Bom, bácula, a configuração do bácula se dá em cima de três principais arquivos, que são o bacula.fd.conf, o bacula.sd.conf e o bacula.d.conf. O sd.conf, bacula.sd.conf, diz respeito ao file daemon, ou seja, diz respeito ao serviço que terá seus dados salvos. Temos aqui um exemplo de configuração do file daemon, certo? Esse arquivo é semelhante ao da instalação, quando você faz a instalação sem modificar, certo? Temos nesse arquivo a descrição do diretor, a descrição de quem o file daemon enviará os seus dados. Nesse caso temos dois. Temos um diretor chamado zubatid e um diretor zubatmon. Antecipando, esse zubatid diz respeito ao diretor que vem previamente instalado na instalação do bácula. Esse daqui, esse zubatmon, diz respeito a um monitor, que é um opcional. No caso, esse daqui você visualiza toda a configuração ou logs em texto puro. E este você consegue visualizar através de uma interface gráfica, que pode ser visualizado com ferramentas do tipo WebBácula ou BáculaMon. Esse daqui é a definição do servidor em si, do servidor que o cliente Bácula está instalado. E esse outro bloco de instruções diz respeito às mensagens de log, que serão salvas. O Bácula SD diz respeito ao storage daemon. Nesse arquivo é configurado os discos ou volumes que serão salvos os dados copiados dos clientes.
No nosso caso, nós optamos por fazer backup em disco. Aqui, nesse bloco, temos uma descrição do storage, nome, porta de comunicação, diretório de trabalho, máximo de trabalhos e o endereço. Isso aqui você pode, inclusive esse parâmetro você pode definir, se você tiver duas placas de rede, você pode definir uma placa como sendo utilizada por storage, dedicando todo o tráfego exclusivamente daquela pasta, aquela interface, né, ganhando assim desempenho. Esse bloco de instruções diz respeito ao diretor, ao qual o storage vai se comunicar. Temos dois, assim como no FileDemon, que diz respeito ao diretor puramente, onde as informações são visualizadas puramente em texto, e o diretor onde as informações podem ser visualizadas em interface gráfica. E aqui temos os dispositivos. Como eu falei anteriormente, foi optado por, nessa explicação, nessa instalação do Bacula, o qual será detalhada melhor à frente, foi optado por usar disco rígido. Certo? No caso, nós temos aqui 6 dispositivos, 6 discos, que serão utilizados pelos serviços os quais o Bacula fará cópia. Se você perceber, o Bacula ele já cria, você pode ver, quando você instala o Bacula, ele já cria uma série de dispositivos que podem ser utilizados, como robô de fita, certo? Então, se você for usar um robô de fita, você pode aproveitar a parte do código que já vem pré-configurado e fazer algumas pequenas alterações, descomentar, é claro, e fazer algumas pequenas alterações que se encaixem à sua situação. Assim você não terá muito trabalho. Certo? Aqui são os dispositivos, ainda com os dispositivos. Também mais abaixo vamos ter um bloco destinado às mensagens de log, certo? Que serão mandadas para o diretor. Ok? E temos o arquivo principal de configuração do Bacula, que é o Bacula